Muito boa tarde, amigo do esporte. Está começando mais um Turma da Bola. Hoje, segunda-feira, dia 18 de fevereiro. A gente vai, como destaque, a gente vai falar do Vitória. Vitória que, infelizmente, acabou sendo goleado pelo Ceará em casa. Foi desclassificado, está eliminado, assim como o Bahia. Vai ficar 33 dias só se preparando para a estreia no Campeonato Baiano. A gente vai falar também do Campeonato Baiano, como anda o Campeonato Baiano sem Bahia, sem Vitória. Vamos falar de Neymar e suas polêmicas. Vai ter também os outros resultados da Copa do Nordeste. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui no Turma da Bola. Pare a mudança climática causada pelo homem. A solução são as energias renováveis. Depende também de você. A cada minuto, a Amazônia perde uma área igual a 2 campos de futebol. Pare a destruição da maior floresta tropical do planeta. Salve os mares e os oceanos da pesca ilegal e da poluição. O Greenpeace é uma organização global e independente. Agimos para proteger o meio ambiente E promover a paz. Neste ano, você fez parte dessa história. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada por apoiar o Greenpeace. O futuro do planeta está em suas mãos. Estamos de volta aqui com o nosso Turma da Bola. Hoje o assunto principal com certeza é o Vitória. E deixa eu dar logo aqui boa tarde ao nosso querido Lula Pereira, nosso convidado de todos os dias. Lula, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcinho. Boa tarde, Noel. Boa tarde, amigo do esporte. Eu ontem trabalhei no estádio de Barradão e nunca passei tanta vergonha em minha vida. O time do Vitória foi um arremedo de time de futebol. Uma porcaria de jogo, não jogou nada. E a culpa não é só do jogador. Tudo bem que entraram de sapato alto, mas a culpa também do seu Caio Júnior, que vencera na semana passada lá no Ceará por 2-0, inventou um time para vencer aqui e tentar fazer jogo bonito. Bonito é a conquista, bonito é a classificação. Depois se pensa em time bonito. A gente tem como convidado hoje aqui o nosso querido Noel Tavares, ele que mais uma vez aqui abrilhantando o nosso programa. Noel, mais uma vez seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, um forte abraço a você, Márcio, um abraço, Lula, também ao amigo que se liga no programa. E o meu passeio de ontem foi o Estádio Barradão, porque o primeiro jogo o Vitória venceu por 2-0, fora de casa. E ontem eu não trabalhei, estava em casa com a família, disse, vamos passear hoje? Vamos passear no Barradão. Vamos assistir a classificação do nosso representante na Copa do Nordeste. E deu no que deu. Que domingo, hein? Que dureza. E falando em dureza, deixa a gente esgotar logo os outros assuntos, a gente vai falar do atleta, o Pistorius. Ele que é um atleta paralímpico. E aí se envolveu todo naquela polêmica, acusado de matar, de assassinar a namorada. E o dia da cremação do corpo da namorada do Pistorius vai ser no dia do julgamento do Pistorius. E aí é toda aquela situação complicada. É um rapaz que teve suas dificuldades na vida, até porque ele tem as 2 pernas amputadas do joelho para baixo, mas conseguiu ainda assim vencer, superar todos os obstáculos. E aí acaba fazendo uma bobagem dessa, se é que foi realmente ele, até porque aí ainda vai ter o julgamento e é uma situação complicada, né? Olha, uma coisa é você ter vencido na vida com problemas que surgiram. Outra coisa é a cabeça boa. E o Pistorius
provou que não tem cabeça, né? Que não tem paciência, que não tem controle, que não tem o autocontrole, porque matar a namorada, sei lá, se é que ele matou, provando-se, as notícias dão conta que ele matou, né, efetivamente. Mas a gente tem que esperar o julgamento para que a gente possa definir o nosso parecer. Mas de antemão, o que nos apresenta é um total desequilíbrio emocional do rapaz. E o que me chama a atenção em toda essa situação é porque um atleta desse, paralímpico, ele disputou algumas competições com outros atletas que não têm qualquer tipo de deficiência, conseguiu até uma boa marca, porque ele conseguiu se adaptar com esse equipamento que ele usa, né? Mas o que me chama a atenção de tudo isso, porque até ali eu considerava ele como um vitorioso. É como o Lula disse e como você falou, Márcio, claro que o julgamento ainda não aconteceu, ele é suspeito, né? Ele é suspeito de um crime. Mas o que me chama a atenção, e aí vem como fato ou fator negativo, é que infelizmente os atletas estão sempre passando por algum tipo de problema desse, algum tipo de escândalo. Parece que está faltando um pouco de um trabalho psicológico, um trabalho de equilíbrio com esses atletas, porque eles vêm do nada ou de pouca coisa, conseguem principalmente a fama e o dinheiro, e aí não sabem administrar a vida e terminam em problemas desse tipo. E outra coisa que a gente nota, Noel e Márcio, é que esse povo se mete com mulheres manequins famosas, né? Se mete com cantoras, com paniquetes, com isso e aquilo. Eu acho que não é por aí. Esse mundo, eu se fosse famoso e rico, procuraria uma outra pessoa de uma outra classe, de outro nível. O que você falou aí, o Moel também falou, falta um pouco de estrutura. E não é só nesse tipo de caso, a gente vê jogador de futebol, a gente vê atleta de basquete, de vôlei, e o atleta é tido como referência para crianças. E aí quando você vê um atleta desse que provavelmente deve ser referência para alguma criança, para alguém que queira ser, alguém que tem uma deficiência, que queira um dia, você olha, poxa, eu quero ser que nem o Pistorius. Eu também consigo. Eu também consigo, ele foi, eu também vou ser. Então acaba aquele conflito de interesse, né? Mas as coisas começaram a complicar para ele também, porque os patrocinadores já começaram a tirar a marca, já começaram a deixar de vincular a marca ao nome dele. Então isso torna-se também um prejuízo financeiro. Aí Lula coloca, olha, o cara se enche de dinheiro, vai procurar paniquete, vai procurar Miss, vai procurar tal. Sabe o que é, Lula? Se ele tivesse uma condição financeira, é aí que eu acho que realmente falta o equilíbrio. Se ele tivesse uma condição financeira, aquela mesma que ele nasceu, pode ter certeza que ele não chegaria a uma estrela dessa. Como ele consegue principalmente o dinheiro e aí em seguida a fama, tudo se aproxima. O cara não tem equilíbrio. Exatamente. Então, agora é o seguinte, se você não tem equilíbrio, aí você procura uma pessoa famosa, essa pessoa famosa tem que provar que tem condição de ser uma companheira, uma parceira, uma cônjuge, uma amiga. Não é por aí, né? Não é por aí. Você, para ser feliz, não precisa de fama, precisa de amor no coração e equilíbrio, acima de tudo, e respeito, que é o mais importante no casal. E falar em desequilíbrio emocional de atleta, a gente vai falar do Neymar. O Neymar que vira e mexe tem uma polêmica com o nome dele. E ontem, mais um. O Neymar foi expulso, bateu boca dentro de campo. E não é a primeira vez que o Neymar procura um problema de achar que ele é o intocável. Com o técnico, ele já procurou um problema com o técnico, achou ruim que o técnico falou isso, aquilo, tirou, substituiu, deixou ele de fora. E aí ontem o Santos já estava perdendo para a Ponte Preta. O que acontece é o seguinte, o lance está meio longe, mas a gente vê assim, ó. Nesse momento aí, o Neymar se encheu de razão porque pegaram no rosto dele, ele se jogou, fez todo aquele papel de ator que ele aprendeu com a nova namorada dele, com a Bruna Marquezine. Mas só que antes do lance, no momento que a bola estava chegando na área, o Neymar levantou a perna e o zagueiro da Ponte Preta levantou o braço. Então foi um tocando no outro. Só que como
o zagueiro da Ponte Preta foi tirar pergunta ao Neymar, acabou se recebendo porque fez ali intenção de agredir, apertou o rosto, enfim. E aí ficou por isso mesmo. Aí começou a confusão, o juiz expulsou os dois e falta desequilíbrio, porque não é a primeira vez e não vai ser a última vez que o Neymar vai procurar confusão. É um bom jogador? É. Mas só que ele é um bom jogador, isso aí é a minha opinião. O Neymar esse ano tá virando um bom jogador de jogos mais fáceis. Olha a forma que ele pega o árbitro. Todo mundo Ele chega se no acha árbitro, o todo dono mundo da chega situação. no árbitro com a mão pra trás, tipo, professor, deixa eu te explicar o que aconteceu. Ele chega, olha, deixa eu falar aqui. A questão de Neymar, eu vejo o Neymar como uma criança crescida e que jamais amadureceu. Então a fama chegou muito cedo para ele. O que eu acho que para qualquer pessoa pode chegar a essa fama Eu quero bem cedo. que volte rapidinho sua senhora, desculpa, não. Pois Pra não. gente ver a situação que eu falei. Na hora do... Vou voltar só um pouquinho. Na hora que o Neymar recebe a bola, na hora que a bola tá cruzando a área da Ponte Preta, os dois um toca no outro. O zagueiro da Ponte Preta levanta o braço e o Neymar... Não, mais um pouquinho pra frente. Logo antes de você tirar a imagem, o Neymar levanta a perna, chutando o zagueiro da Ponte Preta, o zagueiro da Ponte Preta levanta o braço. E aí começou a confusão. Tipo, ele se achou no direito de eu vou levantar minha perna, mas se alguém tocar em mim vai ter problema. Porque eu sou Neymar. Porque eu sou o Neymar. Sim. Você é o Neymar. Esse é o grande problema. Bom, o lance está aí. Eu não vou fazer tantas críticas ao Neymar, porque ele faz esses mise-en-scène depois, mas o cara pegou no rosto dele, aquela Porque coisa o toda. cara foi chutado, você dentro de campo, num jogo difícil, complicado, você vai ser chutado, você vai olhar pra ele, por favor, não me chute. É complicado. Não, mas aí crucificação o Neymar, Não, sem Neymar, dar... só porque não é a primeira vez. É um conjunto de Não é a situações que o primeira Neymar vez. vem criando. Eu nunca ouvi Outro falar dia- desse zagueiro procurando problema. Eu nunca ouvi falar. Mas Outro- o Neymar não é a primeira vez. Outro dia, Neymar brigou com o treinador adversário, que, de acordo com o que ele disse, foi chamado de algum apelido, algum nome que ele não gostou. Foi comparado com macaco, alguma coisa assim. Supostamente ele seria Já brigou com o agredido. técnico do próprio clube. Então, é o histórico do cara. O histórico de Neymar, infelizmente, é esse. É o que eu estou dizendo. Gente, acredito que é preciso fazer um trabalho psicológico com atletas, principalmente de futebol, para poder colocar no juízo dessas pessoas, colocar na mente dessas pessoas que, acima de tudo, nós somos seres humanos e que é um trabalhador que está jogando contra ele, que no dia seguinte esse trabalhador precisa estar em campo novamente para treinar, que precisa dar a comida dos filhos, que tem um torcedor que está pagando caro pelo esporte para poder assistir e que o torcedor precisa de espetáculo, não é de briga nem de encenações, não. Olha lá, o lance é esse, ó. Que o que tá faltando Neymar é isso. levantou, chutou. Chutou o cara. Ele queria o quê? Que o cara alisasse ele, depois obrigado pelo chute. E aí o outro Mas chegou aí- também aí- alterado, aí, metendo a mão. olha Tá só, todo mundo errado. Em futebol, o futebol, você sabe o seguinte, a emoção, a flor da pele. Acima de tudo, do jogador, torcedor, só nós que temos que ter equilíbrio para que julguemos o assunto. E eu vejo assim, o Neymar precisa, lógico, a gente sabe disso, de um acompanhamento psicológico. Não sei se está tendo ou se parou, mas que efetivamente é um rapaz que tem mostrado nos últimos tempos, até um pouco tempo atrás não, mas tem mostrado agora que não está bem psicologicamente. É normal. Ele saiu do nada e com 17 anos era profissional e tido como o futuro do futebol brasileiro. Eu acho. Não e tem ainda criança. Neymar fez 19 anos um dia desse. Não tem criança que suporte essa pressão de com 17 anos eu vou estrear, eu vou ser a principal promessa, vou ganhar mundos de dinheiro, o que eu nunca imaginei ganhar na minha vida, e vou me manter tranquilo e calmo. É Vou impossível. passear, vou esbanjar, vou Eu fazer, acho vou impossível. acontecer. Eu acho, Noel e Márcio, até porque Neymar ganha 130 mil reais por dia. É muito dinheiro para um ser humano administrar. Por mais que ele tenha a cabeça, por mais que tenha uma equipe de trabalho atrás dele, porque essa equipe é o pai que comanda e parece que são 18 pessoas,
esse tipo de dinheiro, esse valor absurdo, faz com que o cidadão perca o equilíbrio e se ache superior aos demais. Mas não por isso, Mesmo eu que acho que você- falta limite. Falta limite. Você pode ganhar pouco, você pode ganhar muito. Alguém tem que dar um limite a você. Olha, você Márcio, é Neymar, Márcio, você é X, Márcio, você é você isso. Mas é um tenha jovem. limite, você não é o dono do mundo. Você é um jovem, está começando agora, né? Está começando agora. Eu já estou, né, Na estrada, né? na estrada há muito tempo. O Noel está chegando, mas mesmo que nós não queiramos, a coisa flui, a coisa sobe a cabeça. Agora, Lula também despertou um outro assunto, ainda ligado a esse de Neymar e aos jogadores de futebol, que na minha opinião, eles estão ganhando muito dinheiro para produzir pouco. Um jogador, como é que eu posso colocar, Lula? Mediano? Um jogador mediano desse aí tá recebendo 30, 40, 50, 60 mil, 100 mil reais. Para fazer o quê? Aí eu venho pro futebol da Bahia. Para fazer o quê? Um jogador desse recebendo 250 mil no Bahia, E aí para você ficar no banco o reclama, tempo todo sem fazer e nada. aí você reclama que ele joga mal, ele vem dizer pra você que é injusta a reclamação. O que é justo, então? Ele ganhasse 200 mil reais pra fazer nada? Eu tô na fila, hein? Tô na fila. O que tem acontecido no mundo da bola, eu acredito que é o fator financeiro, que hoje o Brasil está pagando muito dinheiro a quem não merece, porque não é que eu esteja desfazendo do jogador de futebol, não é isso, mas eu acredito que o jogador de futebol está ganhando muito em outras áreas, tipo educação, segurança, saúde, o salário é lá embaixo. Então o cara Mas aí a se gente já sente vai- super valorizado e perde o equilíbrio mental e começa a fazer besteira. Mas aí é por que aí a gente já vai entrar numa questão que assim, os clubes são empresas privadas. Quanto ela paga para os funcionários dela, muito ou pouco, que eu também considero que você está errado. É demais você pagar 200 mil reais num cara que entra em campo 2 vezes na semana. A semana, o mês tem 4 semanas. Ele trabalha 8 vezes, trabalha assim, jogando 8 vezes por mês. E aí treina, tem folga, treina de manhã 3 horas, de tarde 3 Mas horas, é são o 6 horas de ritmo, trabalho é o por ritmo, dia. né? É isso. Mas só que assim, os clubes são empresas privadas. Você tá pagando muito ou pouco, é problema delas. E aí, eu acho assim, eu concordo com você, mas comparar o pagamento de um professor com o pagamento de um jogador fica meio complicado, porque quem paga o professor é o governo. E o governo geralmente não se mete no futebol. Quem paga o atleta é o próprio clube. E aí fica meio complicado. É injusto. Deveria ser o contrário. O professor ganha muito bem. Nós não estamos aqui dizendo que o jogador tem que ganhar mal. Não estou dizendo que ele tem que ganhar mal, mas... Acontece o seguinte, porque é a profissão do cara. A gente sabe que um jogador, por mais que ele jogue, o tempo de vida útil dele é quantos anos? De 18 a 30, para jogar em 35, alto né? nível. Pra Depende do jogar em jogador. alto, Se for um atleta de futebol, vai ter 40. para O Ryan jogar em Giggs alto tem 40 nível, anos, tá jogando no Manchester. para jogar em alto nível, é preciso que ele seja atleta e não só jogador, atleta. Que eu sempre digo aqui, o atleta acaba o seu jogo e vai para casa com sua família, ou sua namorada, ou vai para casa com os amigos, né? E o jogador, quando acaba o jogo, ele vai encontrar com as lourinhas da vida e aí chega em casa de madrugada e no outro dia está de ressaca e não produz nada. Então, o que a gente fala é a necessidade também que essas pessoas, esses profissionais tenham equilíbrio, porque eles são exemplo para a criança, eles são exemplo para a juventude. Você disse ainda há pouco, todo mundo gostaria de ser um Pistorius. E quem não queria ser Neymar? Você vê que hoje em dia o jogador mais ovacionado, mais bem pago e mais bem divulgado do Brasil é justamente o Neymar. Agora deixa eu falar do que importa, do que interessa. A gente vai falar do Campeonato Baiano e o destaque do Campeonato Baiano, que tá meio complicado para alguns times que a gente não imaginava que ficasse nessa situação. Né? Por exemplo, o Botafogo, que é a segunda casa do Vitória. O Botafogo empatou sábado com a de 1-1 Jacuipense. contra a O Bahia de Jacuipense. Feira empatou com o Vitória da Conquista também 1-1. O Juazeiro deu uma goleada no Atlético de Alagoas 5-0 e o Fluminense empatou com o Serrano. E aí a classificação, Serrano tem 8,
Jacuipense 8 também segundo, Juazeiro 7, Botafogo 6. Só que o Juazeiro tem um jogo a menos. Certo. Se por acaso vencer esse jogo, Vai a 10. vai a 10. Eu venho há algum tempo questionando e, primeiro, eu venho há algum tempo pedindo, divulgando, implorando e que o nosso futebol deve ser mais forte e com outras equipes, né? Além de Bahia e Vitória. Porque o que a gente vê, vai para a final, é só Bahia e Vitória. Geralmente é assim. Então, o Botafogo consegue classificação. Vai lá, consegue ultrapassar a segunda divisão, começa a disputar a primeira e eu vejo lá na classificação. O Botafogo é o último do grupo. Para mim isso é vergonhoso. Para mim é vergonhoso, porque um Botafogo que vem, como você disse, a segunda casa do Vitória, Márcio, com jogadores que eu acredito que o Vitória pretende logo em breve colocá-los no time principal. Esses atletas estão no Vitória e não conseguem render no Campeonato Baiano, que não tem Bahia e que não tem Vitória. Eu dou como destaque negativo aí, pelo menos na minha opinião, Fluminense de Feira, Bahia de Feira e Vitória da Conquista. O Fluminense tem 5, Bahia de Feira 5, Vitória da Conquista também tem 5 pontos. 3 clubes que, teoricamente falando, são os 3 que geralmente são os que mais dão trabalho a Bahia e Vitória. O Fluminense tem caído há alguns anos, não é tanto esse Fluminense que dá medo, mas ainda assim apronta para Bahia e para Vitória. O Bahia de Feira, que não precisa nem falar, foi campeão em 2010, está aprontando aí, quase que tira o Bahia no ano passado. O Bahia foi campeão, o Rafael Donato que fez um gol de cabeça lá no finalzinho do jogo conseguiu a classificação Bahia. E o Vitória da Conquista, que também dá muito trabalho tanto para Bahia e para Vitória. 5 pontos só. São essas 3 equipes. Essas 3 equipes têm 5 pontos, estão lá na segunda parte da tabela. Sim, mas aí você colocou também ali a classificação do outro grupo, com o Atlético lá embaixo. Pra mim é vergonhoso. O Atlético tem 1 ponto. Como é que pode o time de Alagoinhas, onde o presidente quer ser, além de presidente, treinador, eu acredito até que Ferreira daqui a pouco vai querer ser jogador de futebol. Será que ele vai Ou vai pro gol? O que ele vai fazer quando ele se... Quando todo mundo vê que a situação de presidente e jogador não vai dar certo. Ele vai fazer o quê? Ele vai trocar o treinador e vai dizer que ele só foi treinador enquanto ele estava procurando outro, ou ele vai dizer, eu me demiti porque eu estava fazendo um mau trabalho? Vamos ver se ele vai se demitir. Cara, o detalhe é o seguinte, o próprio Ferreira está cavando a cova para ele deitar. Porque ele como presidente, como jogador, ou como treinador, ele está vendo, ou ele não entende de ser presidente, de administração, ou ele não entende de futebol, que não é o caso, que ele já é um treinador vitorioso. Agora, deixar o Atlético vai para 1 ponto, vai ser degolado. Na próxima fase que entrarem Bahia, Vitória e Feirense, o Atlético não estará. O que é que eu estou enxergando aí? Eu que sou declarado torcedor da Catuense, aí sim, sou declarado torcedor da Catuense. O que é que eu vejo? A Catuense forte na segunda divisão deste ano, garantir classificação para o campeonato do próximo ano, e aí eu vejo, se for dessa forma que está aí, que nós percebemos agora, a tabela, o Atlético cai fora e a região vai ser representada pela equipe da Catuense, porque eu conversei a semana passada com Cida Pena, filha de Antônio Pena, conversei também com Betinho, o nome dele, é o presidente da Catuense, menino de 18 anos, hein? 18 a 19 anos, o Betinho. Cheio de força, cheio de vibração, cheio de vontade de botar a Catuense na primeira divisão do nosso futebol. Então, quando era de se imaginar que aquela região vai ter 2 representantes, porque a partir daí o estádio de Icatu vai ser utilizado, aí o Atlético está dessa forma, apenas 1 ponto na competição e a Catuense vindo forte na segunda. Se a Catuense subir, ótimo, porque se o Atlético cair, eles vão continuar com um representante. Mas se a Catuense também não subir, como é que vai ser para aquela região? Coloca toda a camisa na fitalina e guarda para o ano, porque eu nunca vi o campo de Alagoinhas já tem luz? Tem sim, o estádio Antônio Carneiro. Finalmente, depois de longo e tenebroso inverno, colocaram a iluminação lá. É um estádio maravilhoso. Agora, não sei se a cidade não ajuda,
não sei se os empresários não ajudam, não sei se a torcida de Alagoinhas não quer mais o Atlético no jogo, porque a despeito da Catuense ser muito mais nova do que o Atlético, o time de Antônio Pena, que era chamado, sempre foi mais portentoso do que o Atlético. Verdade, verdade. E a questão do Antônio Carneiro, Lula, eu lembro que passou um tempão em reforma, cerca de 1 ano ou mais em reforma. Essa reforma foi paralisada. Depois, no decorrer do campeonato, o estádio foi entregue para o futebol e mesmo assim com um lance de arquibancada com problema. Que bom. Agora o estádio foi realmente entregue e a esperança é que a administração do estádio seja a melhor possível, como o estádio de Catu. Gente, o estádio está todo acabado. O estádio tá triste, tá feio, é esgoto para tudo quanto é lado. O gramado é o pior possível. Então, qual é a esperança? É que as autoridades dêem realmente uma atenção ao estádio para a partir daí a Catuense poder atuar e tudo mudar. Agora a gente vai no break comercial, daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar do Bahia, como é que tem se preparado aí nesses 40 dias. A gente vai falar também do Vitória, que infelizmente acabou sendo goleado ontem pela equipe do Ceará no Barradão por 4-1 e acabou sendo eliminado da Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no nosso Turma da Bola e vamos falar logo do Bahia. O Bahia tem pouca coisa para falar, né? O Bahia tá só treinando, tá só tentando se preparar. Você quer que eu fale ou não? E hoje, a Avni voltou a treinar em campo. Sim, você quer que eu fale ou não? Quem quiser falar. Não, eu tô com raiva. Fale. Eu tô com raiva, eu não vou falar não. Fale não. Ô Lula, olha a notícia de Márcio. Avni voltou a campo. Todo dia eu escuto essas notícias. Sabe por que eu tô colocando? Sabe por que eu tô colocando? Porque todo dia a gente escuta essa notícia, a gente tá imprensa, a gente vai, divulga. E cadê Avni que não aparece? O time continua precisando. Agora, será que Avni é o salvador da pátria? Se for o Bahia, olha, não é porque eu não é desfazendo do Avni, não. Mas se o Bahia estiver colocando todas as esperanças no Avni, vai tomar pau no Campeonato Baiano também. O Bahia tem que ter Avni, tem que ter zagueiro, tem que ter lateral direito também, porque o Neto é um isopor, ele não vai no fundo, ele chega no bico da grande área e volta. Olha, o Bahia tem que ter volante, tem que ter meio atacante. Eu queria que você me confirmasse a notícia, e não eu também. Eu li em algum lugar, não sei se foi jornal ou esses blogs da cidade, que o Jorginho teria pedido que o Bahia afastasse Jefferson, Souza e Zé Roberto. Esses 3 jogadores, segundo a notícia que saiu agora, seriam afastados por Jorginho por pouco desempenho físico e técnico. Alguma confirmação sobre isso? Alguma informação verídica sobre esse fato? Eu recebi também esse tipo de informação
e sinceramente me preocupa. Só um parênteses, se ele for pra afastar o Jefferson e os outros que você falou por deficiência técnica, tira todo mundo. Mas Bota todo Mas mundo tem que pra tirar comer, todo beber. mundo. Olha onde vem a minha preocupação. O futebol é um meio muito fechado, onde o treinador está sempre fechado com o grupo com o treinador. Então, a partir do momento que o treinador do Bahia pede a cabeça de 3, eu acredito que a coisa já não está muito boa no ambiente tricolor. E a partir do momento que ele teve coragem para pedir a saída desses 3, eu acredito que vai chegar ao ponto dele pedir para sair outros, porque o Bahia já não vem fazendo um bom trabalho, não é da agora, Lula. Zé Roberto, quanto nós da imprensa já reclamamos e quanto o torcedor já reclamou por Zé Roberto não desenvolver 1/3 do que ele sabe. Zé Roberto parece que veio para Salvador para passear, para curtir a praia, para dar uma chegadinha no estádio, dar uma enrolada e em seguida ir para casa, viver a vida dele. A despeito de ser um dos maiores salários do Bahia. Então, quando o Jorginho tomou essa atitude, eu fico preocupado que da seguinte forma, eu acho que a atitude teria que ter sido tomada mesmo, não sei se por Jorginho. Agora, me preocupa porque eu tenho medo de que haja um racha no Bahia e o pau termine quebrando para tudo quanto é lado e o torcedor leve a pior. Ontem eu estava no Pituaçu, no Barradão, fazendo o jogo do Vitória e Ceará. Um torcedor do Bahia, que inclusive cronista esportivo, me chamou e disse: o que você acha do Bahia? Eu disse: é muito pior do que o Vitória. Em todos os setores. Talvez no gol haja o equilíbrio entre o Deola e o Marcelo Lomba. Ainda assim, as laterais do Bahia são fraquíssimas. Tanto o Neto menos mal, mas não é jogador para ser titular do Bahia. Dani já provou que não é. E Tita está numa decadência. Não esqueça de Sandro, que nunca mais jogou bola. Aí o meio-campo do Bahia é aquele mesmo finado meio-campo: Fael, Helder e o Dionis. Aí coloca um camisa 10 lá, qualquer um. Pode ser o Jefferson, pode ser o Zé Roberto, que ninguém resolve nada. E depois tem o Souza, que não faz nada. E também alguém que não faz nada. Quer dizer, como é que o Bahia, com a torcida que tem, pode ter um elenco desse? Eu pergunto ao senhor Marcelo Guimarães Filho, ao senhor Jorginho. Aí dizem: estamos aí para estrear 5 jogadores. 5. O Michael Jackson, o Obina, o Toró, me diga aí, me lembre. Michael Jackson, Obina, o lateral esquerdo que veio do Flamengo. Vai ter o Churran, né? Churran também. Churran. Pelo amor de Deus. Eu não vou aqui execrar o rapaz, nem dizer que o rapaz numa partida só que eu vi jogar, quer dizer, que eu não ouvi jogar. Ele correu, não fez nada. Ele correu? Correu. Fez mais que muita gente que tá no Bahia. Churran é o Jones Carioca melhorado. Ele correu. Fez mais que muita gente que tá aí. Mas ele não foi contratado para correr, ele foi contratado para jogar futebol, e fazer para gols, dar bons passes, para fazer gol. E é isso que o torcedor e o time precisam. Olha, então, daqui a pouco quando a gente tá no lado do Vitória, a gente vai falar sobre esse tema. Vamos falar lá, então. Vamos falar de Vitória. O Vitória que, infelizmente... Não, eu queria ver o que a Dilma me prometeu, os gols do Nordeste lá. Pronto, vamos falar da Copa do Nordeste. Antes de falar do Vitória, a gente vai ver os outros gols da rodada da Copa do Nordeste. Aí é Sport e Campinense. O Sport acabou sendo eliminado. O Campinense, que é a maior surpresa do campeonato pra mim. Eu não estou vendo, eu não sei qual é a preparação do Campinense pro campeonato. Não vi, não acompanhei. Mas, se a gente botar na comparação, Vitória, Bahia, Sport, o Náutico não jogou, o Santa Cruz, que tá mal, mas é uma equipe tradicional. O Ceará, que acabou eliminando a Vitória. O Campinense é uma surpresa, uma zebra daquela do tamanho de um leão. Olha, eu tive a oportunidade de acompanhar 6 jogos da Copa do Nordeste, acompanhei de perto.
fazendo a transmissão. 2 jogos do Bahia, um contra o Ceará. O Bahia perdeu aqui, não foi isso? Isso. Sim. Do Açu. E acompanhei o Bahia e Itabaiana, lá em Itabaiana. E naquele jogo eu pude perceber que o Bahia parece que não tinha assim muita disposição, muita vontade de vencer a partida, não. Tava todo mundo achando que estava numa boa, precisava logo no início vencer por 4 para poder garantir classificação e não garantiu nada, que o jogo foi 0-0. Eu assisti outros jogos e trabalhei em outros jogos como Confiança e Sport lá no Batistão e vi um Confiança para cima, um Sport para cima, todos querendo vencer, querendo chegar. Então, acho que está faltando um pouco mais de compromisso dos nossos representantes. Mas é porque os jogadores, eu não sei, mas eu acho que a maioria dos jogadores entrou com aquele clima. A Copa do Nordeste é um experimento. Não entraram com aquele... Experimento que vai dar 3 milhões de reais, 3 milhões de reais para quem for campeão. Bahia deixou de receber esse dinheiro, Vitória deixou de receber e o Feirense, que fez um papelão na competição, também deixou de receber esse dinheiro. Tinha até esquecido que o Feirense tinha jogado essa competição. Eu acompanhei, me parece que 2 jogos do Feirense, lá em Feira de Santana, eu fui fazer a transmissão. E o Feirense não disse pra que veio desde o início da competição. No primeiro jogo ele não jogou nem tão mal. Acho que assim, as falhas individuais do goleiro, que deu duas... Foi 2-2, né? Foi. Que o Feirense fez 2 gols no decorrer da partida, trabalhando suas jogadas, e o goleiro entregou 2 vezes. O primeiro que ele tentou pegar, saiu catando borboleta, a bola caiu no atacante. O segundo que o cara chutou e deixou a bola entrar. Eu quero fazer uma pergunta a vocês, por favor. Desses times que ficaram aí, Campinense, Asa, Fortaleza e Ceará. Vocês poderiam indicar nomes para o Bahia e Vitória? Ou não surgiu nenhum jogador que dissesse assim, esse tem categoria para jogar no time das 3 cores, a famosa camisa do Bahia? Eu trago para qualquer um dos 2 de olho fechado, Magno Alves. Eu trago. Trago o Ricardinho também, o que joga com o Magno Alves. Eu trago. Me parece que o Ceará tem Eric, né? Acho que é um Eric. O lateral direito. Ele é muito bom, viu? E tem esse, qual foi o nome que você falou aí? Ricardinho. Eu acompanhei. Ele fez um gol aqui no Bahia, de fora da área. O Ricardinho é muito bom jogador. Agora, aquela história, rapaz, se for analisar os jogadores pelo que eles estão produzindo hoje, vale a pena contratar. Se for analisar jogador pelo que ele produziu há 20 anos, é melhor deixar onde está, meu irmão. Porque sim, infelizmente todos aí no são futebol... jovens, Noel. Todos aí são jovens. O que a gente questiona é que estão contratando o jogador por vídeo, por DVD. Fazendo um DVD dos meus melhores momentos, será que... Aí vem aqueles... O cara fez um chute, deu um chute, aí fez um gol, né? Maravilhoso. Nossa, aí pronto, contrata logo o cara. Mas sabe o que é isso? Gente, é a tecnologia. A tecnologia, ela veio e a gente precisa se adequar a ela. Agora, da seguinte forma, a gente consegue se adequar à tecnologia sem se acomodar. Por favor, vamos repetir esse jogo aí, esse gol aí. Vai voltar. Que jogada maravilhosa desse rapaz aí, ó. Aí, o camisa 10 parece, o camisa 10. Que time é esse aí? Que jogada maravilhosa. É uma jogada de craque. Ele passa pela zaga, né? E a gente vê a jogada inicial. É o Titica o nome dele. Muito bonito. Não é Titica não, é Didira. Bom jogador, Didira. Olha o nosso câmera aqui. Nosso câmera é Gil. Ele tá olhando pra mim, ele tá fazendo sinais. Aí, a jogada dele, ó. Que jogada maravilhosa. Nosso câmera Gil, ele tá olhando pra mim e tá fazendo sinais. TI, CA. Aí o Titica. Como é que eu vou entender que é Didira? Aí fica Didira. Então, a questão de contratações, o que está vendo é comodismo. O cara está acomodado e, por outro lado, o que dizem por aí é que vem um amigo mesmo e diz, olha, eu sou empresário, eu tenho tantos jogadores, veja esse DVD aí, que você é meu amigo, me ajude aí. A grande questão é essa. É isso que está acontecendo. Meu amigo Noel Tavares, agora você entrou no local certo. Então, os caras terminam fazendo contratações ruins, contratações que não chegam a lugar algum. Por quê? Porque está contratando na base do DVD e da amizade. Fulano é meu amigo, vou dar oportunidade a ele. Do que já foi. Quem indicou? Né? É o QI. O cara que tem um padrinho forte, fica. Não é possível, não é possível. Olha, eu acredito
que a ficha deve ter caído, não vou nem citar Feirense, mas eu acredito que a ficha deve ter caído agora para Bahia e Vitória, e os dois estão dizendo, perdemos de ganhar 3 milhões. 3 milhões. Gente, é muito dinheiro para pouco tempo, de janeiro ao início de março, são 3 milhões. Por quê? Porque não levaram a sério a competição. Mas aí vem aquela preocupação de Noel Tavares de todo ano, participar de Série A de Campeonato Brasileiro, para terminar em 15º, 14º, Sofrer, 16º, matar o torcedor do coração, matar o torcedor. inteiro. É duro. Isso tem que acabar. A gente tá se apequenando mesmo, porque a gente comemora todo ano, no final do ano, a permanência de Bahia e de Vitória, o acesso ao de Bahia e Mas de Vitória. tem torcedor que vai no aeroporto receber o jogador. Recebeu o jogador. Por quê? Porque não caiu para a Série B. É verdade. É um feito Verdade. não cair pra Série B num campeonato onde do 10º pra baixo tá todo mundo no mesmo barco. Então, companheiro, enquanto a gente tiver essa mentalidade pequena, tacanha, o jogador vai se sentir bem. Como é? Tacanha? Tacanha. Gostei da palavra. Gostou? Depois você procura no dicionário. A gente vai no break comercial. Quando a gente voltar, a gente vai falar do Vitória. A gente vai falar, infelizmente, que o Vitória acabou sendo eliminado pelo Ceará, que eliminou o Bahia, eliminou também o Vitória. Enfim, os times baianos sofrendo na mão do Ceará. A gente volta daqui a pouquinho para falar do assunto. Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade. E 500 mil morrem de sarampo. Por isso, nesse momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta e infelizmente a gente vai ter que falar da eliminação do Vitória. Eu Tomou digo felizmente. 4-1. Eu não acreditei que o Vitória fosse tomar 4-1 ontem, não. Eu digo felizmente. Você estava lá, acompanhou o jogo, me Acompanhei. diga, você, Noel, o que foi que aconteceu com o Vitória para tomar 4-1 dentro de casa do Ceará? Desrespeito ao time do Ceará. Desrespeito. O nome certo é esse. Sapato alto, Luiz 15, sandalinha, o que você quiser. Mas a palavra certa para que nós identifiquemos o que aconteceu ontem foi desrespeito ao time do Ceará. Eu vi o Vitória jogando até 21 minutos, muito bem. Não sei os motivos que fizeram com que o seu Caio Júnior mudasse o time que vencera a semana passada lá no Ceará. Esse time devia ser
o mesmo time de ontem, mas aí ele colocou o Cardoso na lateral esquerda, que não é lateral esquerda, é zagueiro. Colocou o Max Biancucci para jogar, modificou o sistema de jogo da equipe do Vitória. O juiz não ajudou em nada, aliás, não é para ajudar em nada mesmo, mas foi péssimo em algumas marcações, e que nós vimos foi um Vitória desfigurado, um time que já entrou com já ganhei, e em futebol não existe isso. O que nós vimos foi, aliás, discutir com você, Márcio Júnior, essa semana, sobre a zaga do Vitória. Eu disse o seguinte: Nino não sabe cruzar uma bola, Marcos é melhorzinho, ainda assim fraco. Me tire David Braz daquela zaga. Não é jogador pro Vitória. Não é jogador pro Vitória. O Gabriel falha constantemente e o Mansur precisa de uma sombra. Eu disse isso aqui na quarta-feira para todo mundo ouvir. E o lateral esquerdo aí, cadê ele nesse lance? Olha, teve o primeiro gol do Ceará, por favor, se você tiver condição aí. Cadê a zaga do Vitória? A zaga tá aí batendo cabeça. 3 jogadores do Ceará apareceram condição de chutar a bola. Foram entregues os gols do que o Vitória... 3. Aí, ó. 2. E um mais atrás. Exatamente. Em condições de fazer o gol. Olha, perdeu a bola infantilmente ali. Aí a Magno Alves deu pro cara que fez o gol livre. Eu queria que começasse do primeiro gol pra gente mostrar pro torcedor a lambança que foi o time do Vitória ontem no setor de zaga. Do meio campo à frente, tem esse aí, ó. Repita esse lance aí, por favor. O zagueiro cobra, a bola vem de escanteio, o zagueiro cabeceia pro chão. Aqui, ó, a bola aí, ó. Veja o que o zagueiro faz. Cabeceia pro chão, em direção ao zagueiro, o cara lá. E ninguém vai encostar no cara. Ele cruza na cabeça de Magno Alves. Ah, brincadeira. Isso é zaga? O meu passeio, como eu disse logo no início do programa, o meu passeio em família foi ontem ir ao Barradão, né? Eu disse, eu vou lá assistir esse jogo, vou trabalhar, vamos assistir. E eu só não pensei que o Vitória queria tomar um passeio, porque o Vitória venceu o primeiro jogo por 2-0. O Vitória estava tranquilo para administrar a partida e garantir classificação à próxima fase da Copa do Nordeste, de olho nos 3 milhões. Claro. Mas Lula disse tudo aqui, sapato alto, meu irmão. O Vitória entrou em campo, menosprezando o adversário, achando que jamais iria perder aquele jogo. E perdeu por goleada, perdeu dentro de casa, perdeu perto da torcida. E isso é inadmissível para o nosso Olha o segundo gol aí, Noel. Olha o segundo gol aí, ó. Escanteio. No primeiro pau alguém toca. Aí o cara sozinho. Cadê o cara? Cadê a zaga da Vitória? Não tem. Como você disse, batendo cabeça do outro lado. Exatamente. 200 jogadores do Vitória ali, sem fazer nada e o cara livre. Outro, livre. Aí, na hora que o cara pegou a bola, cadê a zaga da Vitória? Tanto sim que o Caio, revoltado, tirou de imediato o David Braz. Depois recompôs a zaga com o jogador. E o Vitória estava com o Ceará com 10, hein? O Ceará com 10. Que o lateral direito foi expulso. E aí colocou o Mansur. E o Vitória perdeu uma série de gols também que só Jesus. Eu nunca vi o Vitória ter perdido tanto gol. Pelo menos umas 3 bolas entraram. O que ficou de bom nisso? Eu não vejo. Não, eu vejo. Só tempo para trabalhar. O que ficou de bom nisso? A zaga não presta. A zaga não presta. O que ficou de bom nisso? O meio-campo presta. Arranje um local e arranje uma pessoa para o lugar de Rodrigo Mancha, que ele destoa dos outros rapazes. E o ataque também presta. O que ficou de bom nisso foi isso. O Luiz Alberto, excelente jogador de futebol. Não erra um passe. O cara é muito bom. Não erra um passe. Perdão. O Biancucci joga. O Cajá, muito bom. E o ponto esquerda, o argentino, que é bom. Cardoso. Quem? O Cardoso, lateral esquerdo. Não, é muito ruim, muito fraco. Agora, Cardoso tira o time e manda embora. O que Lula está colocando, e eu entendi logo desde o início, é o seguinte:
que deu para fazer uma avaliação do time, não é isso, Lula? Deu. E a partir daí, a diretoria e o próprio treinador, esses que são responsáveis diretamente pela equipe do Vitória, vão poder bater o martelo qual é o time que vai participar do Campeonato Baiano e também das outras competições. Porque o torcedor, eu acredito, que começa a se preocupar diante de uma situação dessa. Porque o Vitória estava bem. Não é 29 de março que teremos um Bavi? 21, né? 31, a arena... 31 de março. 31. Desculpe, a arena vai ser Entregue, inaugurada, né? dia Dia 29, 31 tem o Bavi. Então, vem a Vai grande ser o Bavi preocupação. mais feio dos últimos tempos. Aí vem a Não, para a preocupação. inauguração do estádio tão Discordo de importante. você. Por discordo. que, Lula? Vai ser briga de força de cego no escuro. Não. Porque o Caio Júnior disse o seguinte: no dia 31 de março, no jogo Bahia e Vitória, o meu time Vitória estará em campo com o que melhor tenho nas mãos. Mas, Com todo Lula, respeito, ó, quem tem boca fala o que Os quer. treinadores, O Caio Júnior também disse que o Vitória ia ser campeão Ó, da Copa do Nordeste. os Todo tre- mundo dizendo que o Vitória ia ser campeão da Copa do Nordeste. Os treinadores e todos aqueles envolvidos com futebol sempre dizem que o bom é jogar e não treinar tanto. Eu lembro quando o Bahia perdeu a classificação, eu fui ao treinador e perguntei para ele, cerca de 40 dias vai ser bom para poder aprimorar a equipe? Ele disse, olha, o melhor é se o time estivesse jogando. Treinamento sempre não é bom. Agora o Vitória tem 30 ou 33 dias. Aí a desculpa do Vitória vai ser a mesma. É dizer o quê? Nós temos 30 e poucos dias treinando e não é o ideal. O ideal seria se o time estivesse jogando. E não de forma amistosa, e sim jogando, disputando alguma competição. Então, essa é a estratégia deles. Quando eles têm jogos demais, eles reclamam que o time está viajando, está jogando muito. Quando tem esse período para treinar e aprimorar a equipe, eles dizem que o melhor seria se estivesse jogando. É uma desculpa para cada Meu amigo situação. Nael Tavares, Marcinho, o treinador do Vitória disse o seguinte, não, do Bahia também. Não tivemos pré-temporada. E agora? Ninguém no 30 Brasil dias. tem pré-temporada. Tem 30 dias Agora tem pré-temporada. À vontade. Vão acertar o time, vão contratar, porque ficou provado ontem que o Vitória não tem zaga. Volta o galã, Vitor Ramos. Mas com quem? Gabriel já provou que não está bem. Mas Gabriel não ano tá passado bem. foi bom jogador quando Sim, tinha o Vitor Ramos. sim, Talvez sim. o Gabriel não esteja Mas bem, o que ele Vitória... esteja... Você, Márcio, você que é um cara estudioso. O Vitória tomou vários gols de cabeça. Como foi ontem? Se você cruzasse uma bola na área do Vitória, mesmo com o Vitor Ramos e com o Gabriel, cada um com 2 metros de altura, era gol. Era gol. Então, é preciso que o Vitória contrate um zagueiro bom, um excelente zagueiro de futebol, contrate um lateral bom e um lateral esquerdo também excelente. Você jogava de quê, Lu? Hein? Você jogava de quê? Jogava de lateral de esquerdo, mas jogava mais de teimoso. Mas essas coisas que eu vejo aí, me credencia a dizer. Porque é preciso que o cara treina todo dia, o cara tem preparação física, tem preparação orgânica, tem nutricionista, psicólogo, bom salário e não joga nada. Ontem, Gerley estava no Ceará. Brincadeira. Tá lá mesmo. Brincadeira. O Gerley estava no Ceará e não foi explorado na lateral direita. Pela direita. Eu acho que Porque eles Nino. esqueceram dessa Não, parte. porque Nino é muito fraco. Nino é fraco. Nino é corredor. Nino é jogador para correr. Você lembra de Apodi, em algum tempo atrás? Corria, mas produzia. Nino corre e não produz nada. Então, o Vitória precisa de reforço na sua zaga. Acredito que o meio-campo esteja bem condicionado, o ataque está bem. Agora, a zaga é uma vergonha. A zaga é uma avenida para qualquer equipe de futebol adversária. Infelizmente o Vitória perdeu, o Bahia já está aí, vai ficar 40 dias no total desde que foi eliminado, o Vitória vai ficar 33 dias, foi eliminado 7 dias depois do Bahia, pelo mesmo Ceará, né? Verdade. Não pelo mesmo Ceará, porque o último jogo do Bahia não foi contra o Ceará, mas foi aquela derrota pro Do Ceará. ABC. Tomou 3 do ABC o Bahia. Não, mas fora o Ceará também ajudou o Bahia. Detalhe, não. Ontem, o repórter me dizia, o Vitória nunca perdeu pro Ceará aqui do Barradão. Aí, no dia do Bahia, o repórter disse, o Bahia nunca perdeu. Foi o mesmo repórter? Não. 18 anos que o Bahia não perde pro Ceará. Foi o mesmo repórter? Não. Bahia perdeu o Pituaçu, Vitória perdendo o Barradão.
Um tomou 3, outro tomou 4. Não, acontece, um tomou 2, né? Vitória, O Bahia tomou 3. 3? 3. Né? Foi 2x1? Foi. Pronto, o Tedinho tá dizendo que foi 2x1, foi 2x1. A gente vai ficando por aqui, Lula. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima quarta-feira. Se Deus quiser. Eu tô revoltado, tô chateado. Os nossos times são 2 porcarias. Preciso modificar muito a diretoria, o comportamento, o elenco, o comportamento do elenco. Os jogadores precisam ter consciência que eles estão mexendo com o coração de milhares e milhões de pessoas. Tanto Bahia quanto Vitória. 2 porcarias que precisam ser recicladas. Noel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, ter brilhantado o nosso programa. Volte sempre que estiver disponível. Tá certo, Márcio. Obrigado a você, obrigado a Lula, obrigado a toda a equipe. E só pedir que os nossos representantes, a direção de Bahia e Vitória tenha boa vontade com nossos times, porque o torcedor não merece sofrer. Um abraço a todos e obrigado também. E a você que nos acompanhou hoje, um abraço a todos vocês. Até a próxima quarta-feira aqui no nosso Turma da Bola.